Olá amigos, mais uma vez bem-vindos ao canal Legado da Fiel. Hoje falaremos primeiramente sobre o primeiro título interestadual do Corinthians, ganho em 1950. Mas antes disso eu gostaria muito que vocês, por favor, se inscrevessem aí, dessem o like, compartilhem, ativem seu sininho e façam seus comentários. Então é o seguinte, inicialmente os campeonatos aqui eram todos estaduais. A dificuldade de locomoção, a montagem dos times demorou muito para o futebol pegar aqui primeiramente. O futebol acabava de ser profissional em 1933, a distância ainda era muito curta do profissionalismo até você conseguir montar grandes times, que rapidamente foi montado, porque depois isso foi uma base para a seleção brasileira começar a montar a sua seleção campeã em 58. Mas tudo começa em 1933. O primeiro campeonato do São Paulo foi ganho pelo então Palestra Itália e depois houve um hiato nesse período. Parou o campeonato interestadual, a dificuldade era muito grande, como eu disse, então ele só voltou a ser disputado em 1950. E em 1950 o Corinthians já começa a montar um bom time, depois de ficar desde 41 sem ganhar o estadual, e em 1950 ele vai lá no bairro da Vila Maria, o Maria Zélia, e consegue alguns jogadores importantes para fortalecer a sua equipe. E isso, de fato, tem uma contribuição muito grande na conquista corintiana. Então, esse campeonato de Rio-São Paulo, inicialmente foi disputado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, na parte de São Paulo, e na parte do Rio de Janeiro, com Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Mas todas as equipes tinham equipes muito fortes, equipe realmente que daria muito trabalho futuramente no cenário nacional. A rivalidade, os embates, somente estaduais, ganhariam uma proporção muito grande com a chegada desses grandes jogadores aí. Então, para vocês terem ideia, a primeira partida do Corinthians foi contra o Flamengo. E o Flamengo já tinha uma base muito boa, com Dida, com Rubens, com Dequinha, com Pavão, e perde a partida para o Flamengo por 6-2 no Maracanã. Realmente uma derrota preocupante para as pretensões corintianas naquele campeonato, já que voltava naquele momento a edição de um novo interestadual, e você estrear com uma derrota, com uma goleada para o seu rival, é muito complicado. A segunda partida do Corinthians foi contra o São Paulo Futebol Clube, uma vitória de 4-1, mas o São Paulo Futebol Clube com muito recheio, que era de Rui Bauri, Noronha, de Sastre, Ponce de Leão, Leônidas da Silva, Remo, Teixeirinha, Suli. Era um time muito forte do São Paulo, e essa vitória realmente deu um novo ânimo para a equipe corintiana. Seu próximo adversário nada mais nada menos que seu maior rival, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Uma vitória por 3-2, uma vitória muito difícil, um embate muito ferrenho, mas a vitória corintiana realmente se confirma, e o Palmeiras já tinha lá o Berdan, já tinha Valdemar Filme, Lima, Sardo, Jair da Rosa Pinto, jogadores que realmente fizeram uma grandeza depois da futura academia da Sociedade Esportiva Palmeiras. A sua próxima partida seria contra o Vasco da Gama. Realmente o Expresso da Vitória era um time muito temido, era a base da seleção brasileira de 1950. Lá tinha Barbosa, Ipojucan, Ademir Menezes, Coronel, era uma diferença. Mesmo assim o Corinthians não se intimidou e uma vitória por 3-1. Seu próximo adversário nada mais nada menos que o Fluminense Futebol Clube, que tinha Pinheiro, que tinha Castilho, tinha Didi, era um time muito forte também, e uma vitória corintiana por 2-1. O funil foi fechando na sua campanha, foi dando credenciamento para que ele pudesse realmente almejar aquele título. Seu próximo adversário, o rival aqui de São Paulo, naquela época, era um clássico muito grande também, a Portuguesa de Desportos, que já tinha um bom time, já tinha Pinga, já tinha naquela época Djalma Santos, Brandãozinho, era um time fortíssimo, e o Corinthians vence por 5-3. Isso lhe deu a condição de jogar por um empate no seu último jogo contra o Botafogo no Pacaembu. Pacaembu lotado, como sempre, o Botafogo de Quarentinha, de Didi, de Amarildo, de Djalma Santos, de Garrincha. É um time muito forte, e o Corinthians empata por 1-1 nesse jogo e ganha seu primeiro título interestadual. Os interestaduais ficaram assim, só na base do Rio-São Paulo inicialmente. Só em 1959 foi disputada a primeira Taça de Prata, que durou até o ano de 1970, quando o Fluminense ganha seu último título em 1970. Aí teve o Roberto Gomes Pedrosa, teve a Taça de Prata, e o Campeonato Brasileiro Oficial ele só começa em 1971, com o Clube Atlético Mineiro ganhando seu primeiro título, ganhando do Botafogo no Rio de Janeiro com o gol de Dario, o Dadá Maravilha, sendo assim o Atlético o primeiro campeão brasileiro de futebol. Mas enquanto não existia isso, o Rio-São Paulo permanecia, tanto é que o Corinthians ganha depois o campeonato, ele ganha em 50, ele ganha em 53, ele ganha em 54, ele ganha em 66, e o último Rio-São Paulo disputado
foi em 2002, com a vitória corintiana também numa final contra o São Paulo no Morumbi, as duas partidas, a primeira com uma vitória de 3-2 e depois um empate de 1-1, um gol de Reinaldo para o São Paulo e de Rogério de falta para o Corinthians. É o último campeonato Rio-São Paulo disputado, é o quinto do Corinthians, que juntamente com o Flamengo e o Palmeiras são os maiores vencedores do Rio-São Paulo. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente tenham curtido essas informações, mais um pouquinho da nossa história, e que vocês aí dêem um likezinho, se inscrevam no nosso canal, colaborem com a gente, tá bom? Pra gente que permaneça no ar aí, compartilhem, comentem também e ativem o sininho, meus amigos. Um abraço a todos, mais uma vez, meu muito obrigado por assistirem e por estarem participando conosco nesse canal Legado da Fiel. Um abraço a todos. Vamos,